E no nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de conversar com um médico a respeito de varizes e problemas circulatórios. Quem não precisa saber, não é mesmo? Então, é muita satisfação, o vídeo hoje está imperdível. Receber aqui no nosso canal Dr. Flávio Henrique Duarte. Ele é cirurgião vascular, conversa com a gente a respeito desse tema que é assim muito interessante, problemas circulatórios e varizes. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Olá, o prazer é todo meu. Muito obrigada. Então, vamos começar entendendo o que são esses vasinhos que incomodam tanto as mulheres, principalmente. Incomodam bastante. Nas mulheres eu acho que aparece mais, por isso que a gente tem essa ideia que é sempre só em mulher, mas acaba aparecendo em homens também, né? Varizes são pequenas veias que se dilatam ao longo do tempo. Existe uma característica genética envolvida nisso. Você tem uma fraqueza na parede dessas veias, principalmente nos membros inferiores, e ao longo do tempo, de acordo com a vida da pessoa, se ela é mais sedentária, se ela tem várias gestações, até mesmo o uso de anticoncepcionais, essa fraqueza ela se manifesta e às vezes começam a se dilatar. Toda vez que uma veia se dilata, ela não volta mais atrás e começa a ficar mais visível, se tornar visível, né? Poxa, e começa mesmo, né? Todo mundo sabe que é uma situação bastante incômoda. Vamos por partes, doutor, para a gente entender claramente. Essa parte aqui é mais estética, né? É mais simples, Sim. Acho, não sei. O senhor nos esclareça, por favor. Primeiro dos vasinhos, aqueles que são pequenos vasinhos que levam as mulheres aos consultórios para fazer aquelas injeções. O que o senhor acha? Isso daí é genético também? Vamos começar por esse, depois a gente vai para as etapas mais importantes de circulação. Sim, a primeira classificação, a primeira fase das varizes, dos vasos que se aparecem, são esses vasinhos que você comentou, que dão mais um tom um problema mais estético, tá? Eles não chegam a dar sintomas, inchaços, problemas funcionais, mas incomodam bastante. Eu acho que não tem problema nenhum você tratá-los, né? Ele é mais comum em mulheres, realmente, tá? Eles vão aparecendo pequenas manchas, pequenos vasinhos avermelhados que podem ser mais isolados ou podem formar pequenos tufos, tá? E nessa fase a gente ainda tem a possibilidade de você fazer o que a gente chama de secagem ou aplicação, que pode ser desde uma aplicação de um produto, que pode inflama e fecha esses vasos, até o uso de algumas tecnologias mais novas, como aparelhos de laser, que você consegue tratar de uma maneira mais rápida, né? E também as injeções. As injeções, tá? Eventualmente a gente acaba associando o laser com injeção porque você consegue potencializar esse tratamento e fazer de uma maneira mais rápida e segura. E as novas técnicas hoje ajudam bastante para a solução desses casos? Ajuda. Existem alguns exames até de realidade aumentada que você consegue maximizar essas veias para você ver, às vezes, os vasos que ainda não apareceram, ou mesmo aquelas vasinhos que têm conexão com umas veias mais profundas, que não deixam o tratamento ser efetivo, você consegue identificá-los com alguns exames de realidade aumentada e consegue tratar antes que isso aí se torne mais evidente. Então, doutor, esse é um ponto importante que a gente tem que levar para as pessoas em casa. Às vezes você está preocupado com a estética, né? Ou o homem ou a mulher que tem os vasinhos que estão incomodando, mas tem que olhar o que está por trás, né? O que efetivamente acontece. É assim mesmo? Deve-se fazer um histórico a respeito desse assunto, doutor? Sim, sempre se deve se elaborar, porque mesmo essas pessoas que têm pequenos vasos ou poucas veias, numa fase mais precoce, numa fase de adolescência, a tendência é que isso ao longo dos anos vá aumentando, vão se dilatando. Aquelas pequenas veias hoje podem se tornar maiores e a tendência é que isso aconteça à medida que as pessoas fiquem mais velhas, e aí sim começar a surgir alguns sintomas, que pode ser aquela perna às vezes que não incha tanto, mas que é um pouco pesada, que é cansada, que às vezes numa viagem prolongada você vê que a perna chega mais inchada e ao longo do tempo isso vai se tornando mais frequente. Pode acontecer
das varizes não apresentarem nenhuma forma visual? Assim, você começa com dores nas pernas, por exemplo. Tem pessoas que têm as pernas sem nenhum tipo de varize, nenhum tipo de situação visível e começa com dores. Isso pode ser um sintoma também, doutor? Pode ser também. Isso é mais frequente nos homens, tá? Porque às vezes o homem, por ter pelos em pernas, ele acaba disfarçando um pouquinho os pequenos vasos, os primeiros sinais das varizes. Tá? Os sintomas mais comuns de varizes seriam aquelas pernas que se acorda bem com a perna, mas ao longo do dia parece que a perna vai ficando meio pesada, meio cansada. Você olha a marca de meia, você tem um inchaço na perna. Isso é um sinal de que você está tendo algum tipo de refluxo. O sangue está tendo alguma dificuldade de voltar, geralmente por causa dessas varizes. Tá? Ao se notar esses sintomas, acho que vale muito a ida a um consultório, um cirurgião vascular, para a gente avaliar melhor. Existem alguns exames que a gente pode contar, que são exames não invasivos, como um ultrassom, um Doppler, que você consegue identificar essa insuficiência de veias numa fase mais precoce. E aí conseguir fazer algum tipo de tratamento, às vezes clínico, um reforço muscular, alguma coisa que diminui a aceleração desse processo, ou mesmo já tratar esses processos com técnicas mais novas e menos invasivas. Bom, voltando um pouco mais para essa parte superficial das veias, eu queria que o senhor mostrasse aquele aparelho que o senhor trouxe, que facilita para fazer a investigação a respeito das veias, como é que elas estão posicionadas. O senhor pode nos mostrar, por favor? Lógico. Esse é um exemplo de um aparelho que a gente chama de realidade aumentada, que através de uma luz infravermelha a gente consegue visualizar algumas veias embaixo da pele. Né? Ah, que interessante, doutor. Né? E com isso a gente consegue... Ele ajuda a identificar a estrutura venosa, é isso? Sim, porque muitas vezes você tem alguns pequenos vasinhos em cima e algumas veias embaixo que a gente chama de nutrícias, que mantêm esses vasinhos. E com esses aparelhos de realidade aumentada a gente consegue identificar quais são as verdadeiras causas dos vasinhos e poder atuar tratando essas veias que estão causando os vasinhos, né? Essas veias nutrícias. É porque às vezes as pessoas fazem um tratamento e aí fica com aquela sensação de que volta. É frequente isso, né? Muitas vezes as pessoas tratam, mas na verdade elas não chegam a eliminar, a terminar esse tratamento, porque elas não trataram as veias que estão causando. Tá? Essa é uma causa frequente de recidiva dos vasos. Quer dizer, é uma veia maior que fica irrigando. E você vai ali, resolve a parte superficial, mas tem alguém que está sempre... E se você não trata... Tem uma veia, né, que está sempre... Tinha um professor que falava que se você não trata a mãe das veias, é difícil você cuidar das filhas que ficam acima, né? Primeiro, verdade. Tem que tratar a mãe primeiro. Né? Vamos então falar dos problemas circulatórios, assim, que envolve coisas mais delicadas e que nos preocupam um pouco mais. Que são essas características genéticas de problemas circulatórios? Eles podem, sim, ter uma intercomunicação, doutor, dos diversos problemas circulatórios, ou eles são localizados? Não, eu vou pegar o gancho das varizes e ver se eu consigo já conectar um pouquinho. A gente está falando de veias desde uma parte estética, com um pouco sintomática, aí uma evolução já veias um pouquinho maiores, que já causam sintomas. E se a gente não trata, se a gente não se cuida, essas veias, elas vão aumentando. Tá? Então, aquele inchaço, aquele peso que normalmente fica no final do dia, ele começa a aparecer mais precocemente, a perna dificilmente ela está sempre inchada, isso começa a dar algumas alterações no subcutâneo, que a gente chama de fibrose ou dermatofibrose, tá? O que lá na frente pode ser que facilite o aparecimento de feridas, de úlceras, que são problemas de circulação mais sérios, tá? Que impactam na atividade do dia a dia da pessoa, que impede ela de trabalhar, que leva a infecções e até mesmo hospitalizações. Então, é sempre bom pegar numa fase mais precoce, tá? Esse tipo de paciente, esse paciente já mais grave, que tem as pernas sempre mais inchadas, são pacientes que também têm uma tendência maior a formar processos com tromboses que vão deixar a perna mais inchada e começa a levar mais risco para o paciente. Então, uma trombose, que é um coágulo que se forma entupindo uma veia, ele tem risco de uma embolização, risco de
de risco de vida mesmo, né? Claro. Então são coisas que a gente começa numa parte mais simples e pode chegar num outro extremo bem E mais os complicado. exames para identificar o nível de gravidade, né? Quer dizer, para ver se tem algum trombo, se está formando algum trombo, eles existem e são acessíveis. Sim, são exames até fáceis de fazer, tá? E sempre que você desconfia ou imagina que o paciente teve uma evolução para uma trombose, alguma coisa, é importantíssimo a gente não só acompanhar pessoalmente, mas fazer esses exames para saber se ele tem um diagnóstico ou não. Porque o quanto antes você introduzir uma terapêutica para uma trombose, pode ser a diferença de você evitar uma embolia, o que geraria um risco de vida para o paciente. Tá vendo? Olha, isso aí é muito sério. Às vezes você está com uma dor na perna, uma coisa que está te incomodando e vai deixando. E aí pode sim ser, e com um exame simples se consegue identificar e resolver, não é mesmo, doutor? Sim, acho que vale muito a pena você ficar bem atento e se prevenir, né? Fazer aquelas coisas que você ter uma vida saudável, praticar atividade física, melhorar o padrão muscular. Tudo isso ajuda a evitar esse processo e diminuir os riscos no futuro. Eu queria falar um pouquinho da prevenção, como prevenir, né? Que é muito importante, porque uma vez tendo, a gente sabe que tem que buscar as soluções. Mas a prevenção, o que fazer para evitar, doutor? Então, varizes, como eu falei, é um pouquinho de uma certa tendência genética. Você tem uma facilidade das veias se dilatarem, uma parede um pouquinho mais fraca. Mas tem fatores do dia a dia, que eu acho que é aí que a gente pode entrar na prevenção, que você consegue diminuir o avanço disso, ou brecar um pouquinho essa evolução das varizes, tá? O que então facilitaria? Por exemplo, o uso de anticoncepcionais, hormônio, isso está relacionado ao enfraquecimento da parede e aparecimento de varizes. Não é sempre que a gente pode evitar, tá? Às vezes tem que pesar sempre o risco e o benefício para se você não tomar a medicação sem necessidade. Tá? Ter uma vida saudável, a obesidade, o sedentarismo são fatores que enfraquecem um pouquinho o que a gente chama de bomba muscular da perna, o que equilibra um pouquinho esse inchaço, diminui um pouquinho a pressão nas pernas. Então, você ter uma vida saudável, uma vida não sedentária, não precisa ser nenhum um atleta, né? Mas fazer um pouquinho por dia. A caminhada diária ou a caminhada 3 vezes por semana. Uma caminhada diária, uma caminhada, pequenos exercícios de alongamento, uma yoga, um pilates, né? Existe uma conta na Sociedade Americana de Cardiologia que fala que assim, eu sempre dou um número para o paciente porque é mais fácil raciocinar. Se você fizer 150 minutos de exercício, e não precisa ser interrupto, mas pode ser uma atividade de caminhada, pode ser uma bicicleta, uma coisa simples, por semana, você já não é mais sedentário. Então, é uma coisa que se você dividir por dias, fica um pouquinho por dia e ajuda muito a pessoa a prevenir. E tem doenças relacionadas, né, doutor? Diabetes, Sim. Outras doenças que podem levar a esse tipo de complicação. É mais importante ainda estar atento com as lesões e com as pernas, né, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que o diabetes, o colesterol, o cigarro, o tabagismo, são fatores importantes que vão interferir num outro tipo de circulação que a gente chama de circulação arterial, que a gente não mencionou um pouquinho antes, mas é extremamente importante, né? Pacientes que não se cuidam, que fumam ou que não controlam diabetes, o meu colesterol é mais ou menos isso, não precisam se controlar, porque são patologias que elas vão evoluindo silenciosamente ao longo do tempo e quando elas dão algum tipo de sintoma é difícil a gente voltar atrás. Então, acho que o grande segredo, não só na cirurgia vascular, como na prevenção, é a gente trabalhar sempre numa vida saudável. Né? Postura, doutor, vamos falar um pouquinho rapidinho da postura e principalmente assim, roupas apertadas, calça apertada. Isso é verdade? Isso é uma realidade ou é um mito? Existe muita realidade em cada mito que a gente ouve falar. E quando a gente falar, voltando um pouquinho para o tema das varizes, a gente vai ouvir muita coisa, né? Desde coisas que não são tão reais, mas que a gente pode pegar um gancho para pensar um pouco a respeito, tá? Como escada, você já ouviu falar escada da variz? Salto alto da variz, todo mundo já ouviu falar disso. Isso não é tão verdade. Na verdade, quanto mais escada, mais exercício você fizer, melhor, tá? Menos chance.
Quanto ao salto alto, o problema do salto alto na mulher é que você tem uma retração um pouquinho do tendão de Aquiles que fica atrás. Então, se você que é mulher está me ouvindo, observar seu pé, geralmente o calcanhar é um pouquinho mais elevado. Viu, né, gente? Sou eu aqui que salto alto. O que acontece? Você perde um pouquinho do alongamento da perna e da contração muscular. Então, mulher que quer usar salto não tem problema nenhum, desde que ela faça um alongamento, ela faça um exercício e compense um pouquinho essa retração. Com a vida saudável também, né? Também a vida saudável, tá? Isso é muito importante, né? Extremamente importante. Eu falo sempre para vocês, a gente fala sempre aqui, né? Olha, exercício físico, alimentação saudável, isso daí é tudo de importante para a qualidade de vida, para a nossa saúde. Eu queria agradecer ao doutor pela participação aqui. Eu é que agradeço pelo convite. Canal. Um grande prazer, muito obrigada, viu? Obrigada. Então, e a gente fica por aqui nesse nosso vídeo de hoje. Não se esqueça, inscreve no canal e deixa o seu like, porque eu quero ver vocês no nosso próximo vídeo.